Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, saindo um pouco aí do nosso curso, ok? Como essa videoaula o pessoal está pedindo com bastante ênfase para mim, eu ia prolongar um pouco mais a publicação dessa videoaula, que na verdade trata de render, de renderização, para criar imagens realistas, né? Então, essa videoaula não vai ser incluída até o momento no nosso curso aí de Inventor. Posteriormente eu vou voltar com a nossa didática aí, ok? Que eu vou finalizar comandos de solda e assim por diante. Bom, pessoal, estou com uma montagem aqui de um macaco, ok? Por sistema de rosca, é um macaco onde tem um motor elétrico e eu tenho aqui um sistema de movimentação. Bom, o que eu quero executar seria criar uma imagem realista com o comando render, ok? Para você colocar num catálogo, para você colocar dentro aí de apresentações para um cliente ou até mesmo para o setor de engenharia que está desenvolvendo a peça, ok? Então, nesse caso, eu vou fazer dentro de um arquivo de montagem e depois uma peça separada. Dentro de arquivos de montagem, pessoal, vocês vão clicar dentro do ambiente, ou seja, na aba de ambientes, ok? E dentro do meu item de iniciar, eu tenho aqui Inventor Studio. Ele vai carregar para a gente a aba renderizar, ok? Então, o processo para ativar o comando render vai ser o mesmo para uma peça de montagem ou para uma peça separada. Já no nosso caso aqui de base, a introdução de ambientes, a aba é um pouco diferente. Porém, ele já vai ter o nosso item iniciar e também o nosso Inventor Studio, ok? Vai ser a mesma coisa. Então, quando eu ativo aqui Inventor Studio, ele vai carregar essa mesma janela. Eu vou trocar o arquivo aqui, pessoal, só para vocês verem que não muda nada nas ferramentas. Então, a didática para uma montagem, para uma peça, é a mesma. Bom, para o nosso vídeo não ficar muito longo, não ficar muito extenso, ok? Eu vou executar nessa minha peça à parte, que seria a base desse meu macaco aí que estou trabalhando. Bom, vamos entender como que funciona essa minha aba. Eu tenho aqui três ícones do meu grupo renderizar, que seria renderizar imagem, ok? Visualizar a última renderização e renderizar animação. Bom, por enquanto nós não configuramos nada ainda, não configuramos a apresentação da peça, não configuramos luzes e nada. Do lado eu tenho o item cena, aonde eu vou configurar tudo isso que eu acabei de falar, ok? Que seria iluminação, uma cena, uma câmera e assim por diante. E do lado eu tenho o grupo animar. Não vou falar sobre animações hoje. Eu sei que tem gente que vai pedir para falar sobre animação. Bom, antes de fazer o comando render, pessoal, uma dica que eu faço é sempre configurar a minha imagem, ok? Com o acabamento que eu desejo e a posição da renderização. Então vamos lá. Eu vou então clicar aqui no meu item concluir Inventor Studio e vou voltar com a minha área de trabalho normal. Inicialmente a minha peça não tem nenhum material aplicado. Em cima na minha aba rápida aqui, pessoal, do meu menu rápido, eu tenho a primeira aba que é material, que esse material, pessoal, seria o item para cálculos de massa, estrutura, porém, na aba lateral seria o acabamento, que seria o que a minha peça vai estar aplicada. Eu posso colocar um material de aço, por exemplo, e colocar o acabamento de pintura. Para quem vai fazer o render, o importante é somente essa segunda aba, ok? Onde está o acabamento. Bom, clicando nesse meu item, essa seta, ele vai trazer uma janela com diversos materiais. Eu vou subir aqui no primeiro item e eu tenho lá acetinado, acetinado manchado azul, afiado, ardósia, tintas como cores azul, tinta de parede, azul céu escuro e assim por diante. Mas da onde que ele traz essa biblioteca? Da onde que ele traz esses meus itens de acabamento? Percebam que na parte inferior eu tenho aqui três itens. Primeiro, biblioteca de material Autodesk, que quando você tem mais de um software instalado, ele pode criar um vínculo com outras bibliotecas. Biblioteca de aparência do Autodesk, ok? E por último, a biblioteca de materiais do próprio Inventor. Quando você instala, ele já vem com essa biblioteca. Eu normalmente utilizo essa que já me satisfaz
aí sem nenhum problema, já resolve todos os meus casos de acabamento. Bom, eu vou colocar um item aqui bem específico, que é ferrugem, ok? O meu material acaba tendo um acabamento de enferrujado. Percebam que ele segue um padrão, ok? Se eu quiser modificar o tamanho desse meu padrão de ferrugem, eu posso clicar nesse meu menu superior de ajustar. O que acontece? Quando eu clico no ajustar, ele traz aqui como se fosse uma palheta de cores. E dentro dessa palheta de cores, quando eu ativo um acabamento, eu posso selecionar a minha peça, ok? Com o item aqui da minha árvore de criação. E percebam que no meio da peça ele trouxe duas setas, uma para cima e uma para a minha lateral direita. E bem na quina existe uma seta na diagonal. Quando eu clico nessa minha diagonal, eu posso arrastar para a direita ou para a esquerda, que ele vai aumentar ou diminuir esse meu padrão de ferrugem. Ou seja, essa imagem, dando aí a impressão que é algo um pouco maior, né? Eu posso confirmar esse meu item de ferrugem, ok? Ou então eu posso trocar as cores desse meu material, deixando ele com um item mais azulado, mais avermelhado e assim por diante. Não quero criar muita modificação nesse primeiro acabamento de peça, então eu simplesmente vou aceitar. Agora sim, a minha peça está com um pouco mais aparência, né, de ferrugem. Bom, segunda coisa, quando eu escolho o material. Lembrando, se você quer pegar uma peça cromada, uma peça brilhante, esse aqui é um caso não muito real para fazer catálogo, e sim aí uma demonstração. No caso de vocês, coloquem gomo galvanizado, cromo, folha de ouro, enfim. Tem outros acabamentos melhores para serem demonstrados. Nesse específico foi só para representar o meu item de ajustar. Bom, segundo passo, escolhi o material e vou escolher a visão que eu quero. E aonde eu vou selecionar isso? Na minha aba Visualizar. Eu quero visualizar, pessoal, dentro do meu ortogonal ou numa perspectiva. Isso gera uma diferença. Dentro do meu grupo aspecto, eu tenho aqui o primeiro comando, ortogonal. Esse é o que já está ativo. Se eu colocar perspectiva, olha só, quando eu giro a minha peça, dá uma sensação com um ponto de fuga. Parece que a peça tem realmente as dimensões de profundidade, diferente de simplesmente colocar no ortogonal, que a minha peça ela sempre segue as linhas paralelas, ok? Então eu particularmente gosto de trabalhar em renderização com o campo de perspectiva, correto? Bom, selecionei aqui então uma posição que eu quero para minha peça ser renderizada. Agora sim, eu vou para a aba de ambientes e eu vou ativar o comando Inventory Studio. Antes de sair clicando no comando Render gerando imagens, eu vou configurar duas coisas. Primeiro, estilos de iluminação e estilo de cena. Aonde isso? Clicando aqui, estilos de iluminação, ele vai trazer uma janela para mim com diversos grupos já definidos. Por exemplo, eu tenho aqui o item agradável, onde eu tenho vários spots de luzes. Eu tenho também o item alto contraste, que ele vai colocar uma luz mais forte. Quero colocar uma luz de área de trabalho. Então, dentro desses campos, percebam que pontos de iluminação são inseridos. Professor, eu posso editar cada ponto desse? Pode. Você vindo na aba lateral aqui, geral, você pode aumentar ou diminuir o brilho dessa iluminação, ok? Luz do céu, você pode ativar esse luz do céu, colocando uma intensidade, ok? Na segunda aba indireta, luz ambiente, de 0 a 100%. Luz refletiva, aquela luz que você bate na peça, ela volta, dando a sensação de brilho e assim por diante. Sombras, qual que é o estilo de sombra de cada iluminação? Eu posso pôr sem sombra, sombra definida ou uma sombra tênue, que é uma sombra um pouco mais fraca, ok? E a qualidade da imagem. Lembrando que a primeira opção seria baixa, a segunda um pouco melhor e a terceira mais alta. Posição, ele vai sempre referenciar plano XYZ, ok? Com uma escala você pode aumentar ou diminuir, ok? Essas configurações, pessoal, elas já vêm pré-determinadas em cada tipo de iluminação, então você não precisa ficar se preocupando em criar alguma coisa. Como eu fiz algumas alterações em uma já determinada, eu não vou salvar, eu vou deixar simplesmente padrão. Mas eu tenho aqui várias, luz externa, iluminação de amostra, amostra 2 e assim por diante. Escolhendo uma, você já pode também alterar essas definições de geral, indireta, sombra e posições, ok? Feito isso, você pode concluir
a sua configuração de iluminação, ok? Eu não me preocupo muito com isso porque já existem alguns padrões, então acaba sempre resolvendo aí o meu problema. O segundo item que eu vou ajustar são os itens de cena, estilos de cena, isso é importante. Porque dentro do estilo de cena eu posso colocar aqui 5 grupos. O primeiro grupo é campo estelar, que ele põe um background para a gente, como se fosse o universo, as estrelas, planetas, enfim. O segundo item, o segundo grupo, é o floresta. Ele acaba dando um item de degradê na minha imagem com tons verdes, ok? Tem o galáxia, que é parecido com o campo estelar, só que tem mais alguns reflexos e assim por diante. Tem um grupo do GP, que ele cria um plano de referência para a minha imagem, ok? E o grupo de plano, e aí você referencia com X, Y e assim por diante. Bom, cada grupo desse ele é referenciado com uma peça, ou seja, percebam que esse plano de YZ está atrás da minha peça. Se eu colocar uma luz, ele vai refletir nesse meu plano. Só que eu quero como se fosse uma peça em cima de uma mesa. Dentro desse grupo de plano, eu posso selecionar um que fique sempre na minha perpendicular, ok? Nesse meu caso aqui, que está na parte plana da minha peça. Se eu selecionar o XZ, ele fica na parte frontal. Então, antes de você ativar o comando render, caso você queira ajustar algum dos planos, você pode. Nesse caso, se eu olhar na minha lateral, esse plano está bem rente à peça. Caso você queira diminuir ou aumentar essa distância, você pode clicar aqui na aba ambiente, ok? E no campo deslocamento ele está como 0. Eu vou colocar aqui 10 polegadas, olha só, ele subiu aqui a minha peça. Se eu colocar menos 10 polegadas, ele desceu em relação à minha superfície da peça, do meu plano 00. Configurando então esse plano, outra coisa que você pode fazer é alterar a cor. Porque olha só, o meu plano aqui, pessoal, na minha representação está com um tom preto e cinza. Eu quero colocar um plano na cor verde, por exemplo. Então eu seleciono o verde, confirmo com OK e ele vai ficar no degradê verde, ok? Se eu quiser colocar, por exemplo, azul, não tem problema, fica com degradê azul. Eu não quero nenhuma imagem, não quero nenhuma cor, seleciona a cor branca e não vai existir nenhum degradê, ok? E aí você vai ajustando a sua peça. Eu vou colocar aqui uma cor bordô, um tom de vermelho, ok? Nesse caso, você vai ter que salvar as alterações. Então lembrem sempre qual plano que você alterou, qual plano que você modificou, porque na hora da renderização você vai precisar dessa imagem, ok? Eu, como alterei o plano XY do piso, eu vou sempre memorizar esse nome. Eu ainda tenho, pessoal, 4 formas de fazer a minha imagem. Por exemplo, aqui eu tenho o tipo cor sólida, que é uma cor chapada, somente uma cor vermelha. Eu tenho a segunda opção, que é esse meu degradê, ok? Que é cor em degradê. O terceiro item é com uma imagem. Eu vou escolher uma imagem dentro do meu computador. Posso pegar um fundo de alguma mesa de trabalho ou, por exemplo, fundos industriais ou até mesmo algo que você está projetando um carro, você pode pegar uma estrada. Eu vou colocar aqui, pessoal, cloud, que são as nuvens. Então, no fundo da minha imagem, ele vai ter esse item aplicado na minha parte traseira do plano, ok? Como se fosse orientado no meu plano. O último item é esfera de imagem, que ele vai pegar a sua imagem e ajustar em torno de uma esfera. Quando você gira, ele vai dar sensação de profundidade. Bom, esses 4 tipos, quem vai escolher vai ser você. Eu aqui no caso, eu vou escolher cor em degradê, ok? Permanecendo com a cor aqui vermelha e a cor branca. Poxa, eu posso trocar o branco? Pode. Se você quiser um vermelho com roxo, por exemplo, você pode. Fica um degradê de vermelho para roxo. Ou um vermelho para um tom de vermelho mais claro. Aí é a gosto do freguês, ok? Configuramos o plano, então memorizamos o nome. Plano XY do piso. Dou um item salvar. Fecho essa minha janela de estilo de cena. E olha só. Posiciono aqui a minha peça na imagem que eu quero, na posição que eu desejo, não trabalho mais na peça. Eu vou ativar aqui, renderizar imagem. Quando eu ativo esse meu item, ele traz uma segunda janela para mim. Essa janela tem a aba geral, saída
e estilo. Bom, na aba geral, ele está perguntando a primeira coisa, largura e altura. Quais são as dimensões dessa minha renderização? Eu não sei exatamente qual que é o padrão da minha imagem. Eu posso seguir alguma referência? Pode. Na lateral aqui, ó, selecionar tamanho de saída. Ele traz para mim 4 opções. 320 por 240, 640 por 480, 800 por 600, 1024 por 768. Essa última opção normalmente são tamanhos de telas, ok? Não mudando muito a sua escala, você pode utilizar 800 por 600 e depois você vai alterando a sua informação, ok? Você pode ir criando mais imagens com outros estilos. Legal. Outra coisa agora que nós vamos ter que configurar é a câmera, estilo de iluminação, cena e tipo de renderização. Mas professor, nós já fizemos a configuração da iluminação e cena. Sim, configuramos fora desse meu processo. Dentro aqui de câmera, como eu não tenho nenhuma imagem, nenhuma câmera criada, eu vou deixar desabilitado. Estilo de iluminação, eu vou poder escolher todos aqueles que eu havia alterado, ou até mesmo os outros que eu não modifiquei. Eu vou deixar aqui, pessoal, como iluminação agradável, ok? Que é um estilo já determinado. No estilo de cena vai vir todos aqueles que nós trabalhamos. Por isso que eu falei que é importante memorizar o plano que você modificou, que você editou. Nesse caso foi o plano XY do piso. Pronto, já está com o plano que nós configuramos. E o tipo de renderização? Sombreado ou ilustração. Eu prefiro para trabalhar como sombreado, que ele cria um degradê de tons da minha imagem, ok? A saída, pessoal, próxima aba. Eu tenho desde suavização, que é uma imagem ruim. Eu tenho baixa suavização, que é uma média. Eu tenho alta suavização, que é uma imagem um pouco melhorado, ok? E o último é maior suavização, que é aí um arquivo mais pesado, um arquivo mais trabalhado. Então, de início, a minha dica é faça uma renderização baixa. Quando tiver tudo ok, você repete a renderização e ele vai deixar um arquivo um pouco maior. Porque cada processo de renderização demora tempo. Dependendo da máquina, demora algumas horas ou alguns minutos. Ok? Eu ainda tenho a opção de salvar a imagem renderizada. Quando eu clico em salvar imagem renderizada, ele abre uma janela do próprio Windows, perguntando aonde que eu vou salvar e qual o nome. Eu vou salvar na área de trabalho como imagem teste, ok? E o tipo de arquivo eu posso salvar em BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF. Eu vou salvar em JPEG, ok? Para não ter nenhum problema aí de compatibilidade. Ponho em salvar. O estilo reflexão real, que ele vai deixar um modelo de superfície brilhante, ok? Caso a sua peça seja cromada, brilhante, ele vai deixar esse item de realista, ok? E agora sim eu posso ativar o item de renderizar. Ele vai trazer uma segunda janela para a gente com a imagem renderizada, ok? Percebam que a minha imagem ficou salva, ok? Demorou 5 segundos para criar essa renderização, com aquele tom de degradê vermelho e um meio rosado. Para falar bem a verdade, ficou estranho, né? Mas como essa peça é didática, a renderização é didática, não tem nenhum estresse. Bom, dentro do meu desktop, ele já gerou esse arquivo. Se eu abrir esse arquivo, pessoal, automaticamente ele já vai trazer isso independente do Inventor. É uma peça que está à parte. Você pode mandar por e-mail, utilizar em documentos e assim por diante. Ok? Vou voltar aqui para o Inventor. Você pode fechar a sua renderização, ok? Eu quero uma outra renderização com outro plano. Eu posso girar aqui a minha peça, ó. Por exemplo, vou deixar em outro ângulo. Vou ativar renderizar imagem novamente. Só que em estilo de cena eu vou deixar fundo atual, que é o fundo branco. E no estilo de iluminação eu vou colocar cor fria, que é um pouco mais escuro do que nós fizemos anteriormente. Dentro aqui, pessoal, vou por 1024 e a saída vou por uma saída melhorada, uma melhor resolução. Vou alterar o nome do meu arquivo, vou colocar imagem teste 2 como JPEG e agora sim eu posso clicar no meu item renderizar.
Prontinho, pessoal. Percebam aí que pelo fato da minha imagem ser um pouco maior e a qualidade também ser maior, demorou aí 37 segundos, ok? Quase 6 vezes o tempo inicial que nós fizemos na primeira renderização. Ele também criou esse arquivo imagem teste. É uma imagem externa ao Inventor, não tem nenhum problema e você consegue abrir e editar. Então, dependendo aí do caso, você vai poder trabalhar sem nenhum estresse com imagens. Ok? Vou fechar novamente. E caso você queira alterar o acabamento, agora eu vou fazer uma peça cromada. Não precisa se preocupar com estilos nem nada, basta trocar aqui em cima no material. Aqui agora eu vou colocar cromo. Deixa eu encontrar aqui cromo. Ó, cromo azul polido. Ok? É uma peça mais brilhante. Vou deixar a minha visualização na minha lateral. Vou ativar o item de renderização. Vou diminuir o tamanho para 800 por 600. A saída eu vou colocar o nome de imagem teste 3. O acabamento eu vou deixar alta suavização, não é o maior suavização. Fundo atual, cor eu vou colocar uma cor externa, uma iluminação externa, deixando mais brilho aí na minha imagem. Ativo o renderizar. E percebam que ele criou essa minha imagem. Notem que pelo fato de ele ser cromado, ele até fez o reflexo dessa aba superior em cima da minha chapa. Até os furos na parte inferior da minha chapa ele representou na minha própria aba. Então, pessoal, o processo de renderização não é complicado. Basta você configurar, editar todos os componentes que você deseja e mandar renderizar. Em relação à câmera, professor, como que nós trabalhamos? Bom, quando você ativa o item de câmera, a primeira coisa que você tem que ter em mente é onde vai ser o seu alvo, porque ele pergunta aqui como posição alvo. Eu vou selecionar uma face. Percebam que ele traz uma linha de orientação da onde a pessoa está olhando. Cliquei na face e ele tem aqui, ó, como se fosse um observador, ok? Quando eu puxo o meu mouse para a direita ou para a esquerda, ele aumenta o foco ou diminui o foco. É como se fosse uma câmera realmente. Mais para trás, uma imagem maior. Mais para frente, uma imagem um pouco menor. E você ajusta o tanto que você deseja. Nesse caso, eu vou colocar um pouquinho aqui mais afastado. Ok? Posso ainda configurar os tipos de ângulo, ângulo de giro, se eu quiser rotacionar essa câmera. Ok? E em relação ao zoom, eu posso aumentar ou diminuir o foco, ok? A posição já está definida, mas em relação ao meu foco de zoom, eu posso aumentar ou diminuir, ok? Isso aí vai depender de cada câmera. Profundidade de campo eu quase não altero, mas caso você queira alterar a profundidade de campo, você deixar uma imagem desfocada, você pode ativar. E aqui, o que vai estar nesse perto e longe? Quando você quer uma imagem em foco, percebam que na sua imagem tem um plano em azul e um plano em verde. Esse plano azul é o plano perto, ok? É aquilo que vai estar em foco. Quando eu coloco longe, já quer dizer que ele já vai estar em desfoque. Se eu colocar, por exemplo, aqui ó, 290, esse plano verde se posicionou um pouco mais para trás. Você pode olhar na sua lateral de peça que ele está no meio da sua peça, ok? Ah, professor, você girou aqui a câmera e agora perdeu a configuração. Não. Isso nós criamos a configuração e depois na renderização eu escolho a câmera. Ok? Então eu vou deixar o meu ponto de desfoque aproximadamente 300 da minha câmera. E o perto vai ser a 266, que é a face frontal. Configuro no OK. A minha câmera já foi criada. Eu posso deixar minha peça em qualquer posição. Eu posso deixar a tela no invertido, ó, que quando eu criar a renderização, quem vai ser aqui item de câmera não vai ser a vista atual, e sim a câmera 1, que eu acabei de criar. E ele traz exatamente essa minha peça, ok? Posso girar aqui em relação à câmera, mas eu não consigo mudar mais do que isso, essa minha posição de visualização. Estilo eu vou deixar como iluminação externa e o fundo como um fundo branco. O tamanho da imagem vai ser o mesmo, 800 por 600, e a saída agora vai ser imagem teste 4. Vou deixar em alta suavização e vou mandar ele renderizar.
Percebam que quando ele fez a imagem, ele colocou rotacionado. Nada impede de você girar a sua câmera ou na edição do Windows, por exemplo. Ó. E dentro aqui do meu editor do Windows, eu vou girar. Como que eu faço isso? Girar e inverter. Nesse caso, eu vou girar para a minha direita. Ok? Dentro da configuração do Windows ainda, eu posso cortar esse meu excesso em branco. Então, nada impede de você criar alguma edição em cima da sua montagem. Percebam que a minha peça está em foco na parte frontal e lá no fundo ela já ficou em desfoque, ok? Como se estivesse embaçado. Aí você vai gerando as imagens que você deseja. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês aí com a renderização. Então, só recapitulando, faça a configuração de material, de forma de visualização. Aí você vai ativar o seu comando render, ok? Caso você queira mudar o estilo de iluminação, estilo de cena, faça antes de ativar o comando. Tudo ok? Ativa o comando renderizar imagem, beleza? Aí sim você faz o processo de configuração de câmera, estilo, cena e o tipo de renderização. Caso você queira ativar ou criar uma câmera, basta ativar a câmera e posicionar os pontos de alvo em relação à peça, zoom, ângulo e a profundidade de campo, ok? E aí é correr para o braço, fazer a imagem e deixar a peça lindona. Galera, espero que eu tenha ajudado vocês. Quem gostou, dá um joinha no vídeo para ajudar a divulgar. Compartilhe esse material com quem está precisando de informações sobre Inventor, porque eu sei que tem bastante gente precisando, ok? Deixe o seu comentário, que é muito importante para mim isso, porque eu vou melhorando cada vez mais e mais. E ainda hoje tem mais videoaula, eu vou postar a nossa 38ª aula do curso, que seria a finalização do comando de solda, ok? Pessoal, estou encerrando a transmissão, muito obrigado, um forte abraço, fui!